Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Eu estou sempre chamando a atenção de coisas que o André Luiz que diz que precisa ser estudado pelo mundo acadêmico. Na lição de hoje, lição 392, que eu coloquei psicofonia e xenoglossia. Xenoglossia é falar outras línguas, mas vamos ver, psicofonia é a fala. Ele diz, é conhecida também, as pessoas às vezes chamam incorporação como psicofonia. Psicofonia é uma mediunidade, né, que vai fazer a transmissão das mensagens, lógico que através da fala do aparelho fonador. O médium pode estar, ou quem vai fazer essa mensagem, ele pode estar consciente, inconsciente ou semi-inconsciente, conforme o mecanismo cerebral do qual a mensagem é transmitida. Sempre tem relação com esse mecanismo cerebral. É muito, muito interessante. Pode ser uma coisa profunda ou não. Ou não. Eu vou chamar a atenção, que é aí que é o que eu quero chamar a atenção, a xenoglóssica. Essa xenoglossia, que é falar em idiomas. Aí o que é que ele diz? O André vai dizer. Vai falar em outra língua desconhecida. Ele vai falar de outra língua desconhecida, porque se ele está aqui no Brasil, ele vai falar uma língua desconhecida daqui do país. Desconhecida na existência atual. Por exemplo, o médium diz, esse médium está falando em grego e ele não conhece. Está falando em latim, está falando aramaico, está falando e outra língua, o japonês e assim por diante. Desconhecido na existência atual. Deve estar em transe profundo, é o que o André já chama. Para fazer isto, pente estrela que está no transe profundo. Pela influência do espírito comunicante, está trazendo à tona os arquivos inconscientes, o conhecimento que ele tinha da língua em outra vida. Olha o que André está dizendo. Que para fazer isto, sendo desconhecido da vida atual, ele tem esse conhecimento armazenado lá no seu subconsciente. Está armazenado. Que a gente pode dizer está armazenado no corpo causal, como o André Luiz usa o termo, que é um termo orientais, mas o Jorge André chamava inconsciente passado. Você tem armazenado essa informação. O Aurus, então, que no livro No Domínio da Mediunidade, ele enfatiza que os casos da xenoglossia são sempre arquivos subconscientes que vêm à tona, sobrepujando a consciência propriamente dita. O que ele está dando essa informação, que é muito interessante, porque essa mediunidade, ele vai ter um domínio, a gente sabe, o André vai descrever em outros capítulos, algumas que eu já falei, que ele traz as informações, começa lá a influência do médium, lá no seu centro de força do coronário, que vai passar para os outros centros de força, mas do final ele vai ter a informação que vai controlar ali na região do tálamo. Ele tem uma região própria que ele vai controlar para depois ir na direção do córtex. No caso da fala, é que ele vai trabalhar em cima disso, do aparelho fonador do sujeito. Só que acontece que ele fala que essa informação tem que estar armazenada no seu subconsciente. Ou seja, o médium já tem que ter vivido em alguma região que falava isso. Ou ele já conhecia esse idioma de outra. Ele pode morar aqui, falar vários idiomas, às vezes morando aqui já fala. Mas, no caso, ele está chamando a atenção dessa informação que está armazenada no subconsciente do médium, que se não estiver armazenada, ele vai ter dificuldade.
Para escrever também de outras línguas, também quando é desconhecida dele, ele precisa estar armazenado. Eu lembro do Chico, uma vez aí, um filho de um médico em São Paulo, desencarna, e esse rapaz estava estudando medicina, e ele fala, depois manda uma mensagem para o Chico, pelo Chico, dizendo que ele foi levado para uma colônia espiritual lá em Tel Aviv. Foi levado pela avó. E ele, para mostrar o termo, ele faz umas frases, diz um bocado de frases na língua de Israel atual. Ele faz várias frases. Então, às vezes, com certeza, o Chico deve ter armazenado lá no seu subconsciente a linguagem dos hebreus. Ele deve ter armazenado dentro dele, porque senão teria dificuldade de fazer isso na escrita. Então, tanto na escrita como na oral, a cenografia, que esse caso, essa informação que o André está trazendo é muito interessante. Tem que estar armazenado no subconsciente do médium. Até o próximo encontro nosso. Um abraço para você.